Sejam muito bem-vindos, este é o Tema é Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Você pode, claro, sempre contribuir com a pauta do programa enviando e-mail para direito@ufn.edu.br. Temos recebido várias comunicações com sugestões de convidados, temas específicos, tudo relacionado ao mundo jurídico. Esse sempre foi o foco desse programa, que está na sua 8ª temporada. Tem a oportunidade de levar até você discussões, esclarecimentos sobre o mundo jurídico. Aliás, esse programa é um braço extensionista do curso de Direito da Universidade Franciscana, motivo pelo qual muito nos orgulha. Meu convidado de hoje, Radamés Comassetto, advogado, professor aqui do curso de Direito. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer retornar ao programa, contribuir, com temáticas jurídicas aqui. Hoje já ambientado na casa, a última vez que eu tinha vindo recém, tinha me tornado professor na instituição, E é um prazer, O convite seu é sempre uma determinação. Que ano foi isso, Radamés? Essa segunda vez que tu veio já como professor aqui? Foi 2019. Olha aí, ó. Segundo semestre de 2019, Como o tempo passa, quando eu entrei. Ah. Depois veio a pandemia ali, acabou que... Sabe que durante a pandemia a gente manteve aqui o programa firme e forte. Eu lembro que vocês... Mediado pelas tecnologias. Exatamente. Ainda por vezes nós gravamos assim, mas a presencialidade ela é insubstituível. Concordo. Mas, Radamés, vamos falar um pouquinho do direito do trabalho, nessa área tão sensível, tão complexa do mundo jurídico. Sei que tu está na presidência da Comissão da Advocacia Trabalhista, não sei se é bem esse nome, mas aqui vinculada à Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da cidade, da subseção. O que vocês fazem lá? Qual é a atividade? É um ciclo de reuniões com os advogados da área? Sim, perfeito. Ali a Comissão da Advocacia Trabalhista, a OAB aqui, a Subseção Santa Maria, é uma das mais atuantes nesse sentido, de ter muitas comissões, que a ideia é agregar os profissionais. Dentro da advocacia existem diversos ramos na advocacia. Então, a ideia é buscar um nicho, os profissionais que acabam compartilhando dores e preocupações numa determinada área. Na advocacia trabalhista, da qual eu estou presidindo a comissão, a ideia é reunir todos os colegas que atuam na área, na advocacia trabalhista, seja para o empregador, para o empregado, porque ambos compartilham dos mesmos anseios, das mesmas dores. Então, nós fizemos reuniões mensais, promovemos eventos. A ideia é aproximar os colegas, os advogados. Por vezes existem alguns pontos lá que exigem uma atenção maior da comissão, estão com algum problema específico lá, referente a perícias, por exemplo. Bom, a gente vai lá, tenta intermediar com a Justiça do Trabalho para tentar sempre melhorar a atuação do advogado, que automaticamente beneficia a sociedade como um todo. Agora é muito interessante esse tipo de iniciativa, porque realmente, além de entre vocês da área compartilharem as experiências e o que está acontecendo, e os problemas, por óbvio, tem esse trabalho de fazer o meio-campo, de fazer a intermediação com a Justiça do Trabalho, com outras instituições. Isso acaba resolvendo um problema aí que é, por vezes, não só problema, por óbvio, não deve ser só problema. Não. Pode ser que tenha bastante problema, mas não é só isso, porque também a gente está ali, o advogado está ali, inclusive, para aprender com o colega. Claro. Não, nessas reuniões, bem colocado pelo senhor aqui, às vezes o jovem advogado com mais experiente, e naquele momento de conversa há uma troca de experiências, E a ideia é essa. Quando eu assumi a presidência, no primeiro dia eu falei, a ideia é que a comissão não seja algo só figurativo. A ideia é que os colegas venham, tragam as dores e que seja um ponto de discussão, de conversa. E ali a gente está desprendido de interesses dos clientes para conversar. Ali são os profissionais, colegas, efetivamente. E a atuação da comissão também, no ano passado, por exemplo, nós fizemos um evento em parceria com a Justiça do Trabalho, que por vezes gerava que existia um distanciamento entre as duas instituições. A ideia é juntar. Uma depende da outra, não vive sem a outra. Fizemos em parceria, Dr. Gustavo, que intermediou esse evento juntamente da comissão para promover o Sejusc, o Centro de Conciliações, que é algo que para a Justiça do Trabalho ele sempre existiu audiência conciliatória, mas o Sejusc agora como mais uma ferramenta para intermediar, para buscar a resolução através do acordo, da conciliação. O processo de trabalho sempre foi mais avançado nesse ponto,
ele fala de conciliação há muito mais tempo do que... Eu dou em aula, quando a disciplina de estágio trabalhista, eu falo Sim. processo civil 2015 ali, que trouxe a necessidade da audiência. Exato. A CLT já traz essa processualística há muitos anos, né? É hipótese de nulidade do processo se o juiz não promove a tentativa de conciliação, né? Já desde o primeiro Engraçado momento. isso, né? O processo civil é de antes de Cristo. O processo de trabalho deve ter 100 anos, né? Nem isso. Então, a diferença, né? Que é um outro tipo de relação material também, né? Claro. Mas é diferente. Ele já nasceu diferente, né? O processo do trabalho veio lá do Poder Executivo, depois integrou o Judiciário, que no início eram as câmaras de conciliação, que era exatamente esse intuito, né? Tinha um conflito entre empregado e empregador, vamos sentar para tentar resolver. Então, essa ideia de buscar realmente a conciliação já é algo mais desde sempre no processo. A pandemia ela trouxe formas outras de relação trabalhista, não trouxe? Trouxe. E que se perpetuam, não ficaram essas formas, essas modalidades. Exatamente. O que se evidenciou e todo mundo sentiu na pele um pouquinho com a pandemia foi os regimes de teletrabalho, de home office, que eles já existiam há muito mais tempo. A CLT, a CLT, a legislação brasileira já previa um conceito de teletrabalho desde 2011. Mas muito se viu e se conheceu agora, na pandemia, 2020 em diante, que todos, né, mas um grande número foram obrigados a ir para o regime de home office ou teletrabalho, o que tem uma distinção, né, entre os dois. Home office, tu trabalharia aquilo que tu faz na empresa, tu consegue fazer em casa, mas não necessariamente intermediado por meios tecnológicos. O teletrabalho tem essa interação, né, uma interação mais continuada. Mas ambos geram a mesma problemática de que tu está num ambiente externo à empresa, então começam a surgir alguns problemas que já se discutia isso há muitos anos. Então, há muito tempo, né, a pesquisa já se dedica ao estudo de lado positivo e o lado negativo do teletrabalho, do regime de trabalho remoto. Mas parece que com a pandemia se saltou aos olhos isso, porque aí a sociedade... Tinha até um tipo de preconceito com elas. Eu não sei, eu vejo isso. Parece que o trabalhador que trabalhava dessa forma não trabalhava, né? Havia uma percepção social a respeito disso. E a pandemia, nesse sentido, ela veio para estabelecer regras, inclusive, a respeito. Exato. Essa sua fala realmente era o que muitos autores entendiam que o teletrabalho é o trabalho em casa, na rede, descansando. Claro. Pelo contrário, a pandemia mostrou que não, que na verdade... Se notou umas jornadas exaustivas de trabalho, juntamente com a família, que tu não tinha aquela diferenciação de horário de trabalho e horário de descanso. E o que isso gerou? O ano passado, 2022, primeiramente uma medida provisória, depois foi convertida na Lei 14.442, que alterou diversos dispositivos da CLT, que com a reforma, até a reforma trabalhista, nós não tínhamos uma previsão clara sobre teletrabalho. Veio a reforma e trouxe algumas determinações, mas colocou o teletrabalho como um regime que não se enquadra no controle de jornada, lá no artigo 62 da CLT. Ou seja, o teletrabalhador não tem controle, ele trabalha, ele decide como vai trabalhar. Só que daí veio a pandemia e você notou que não é bem assim, porque tem como controlar com meios tecnológicos muito mais efetivos do que até mesmo um trabalho presencial. Sim, o empregador está vendo ele ali, né? Se ele está ao vivo ali, se não está... Às vezes está conversando com ele, né? E o sobreaviso, aquela história toda, né, Radamés? Então, aí, ano passado, teve essa alteração legislativa mudando isso, dizendo o seguinte: o teletrabalhador só não terá controle de jornada quando for por produção ou tarefa. Se for por jornada, vai ter. Ele vai ter direito a hora extra, vai ter direito adicional noturno. Boa. Então, isso demonstrou que, a partir da dor, que os pesquisadores já tinham evidenciado essa dor, mas ainda a sociedade não tinha sentido na pele. Veio a pandemia, sentiram, muitos daqueles que criticavam criticavam o regime de teletrabalho como sendo algo muito flexível, perceberam que não é bem assim, que hoje existem meios tecnológicos muito mais efetivos para controlar uma jornada de trabalho. E aí se alterou a legislação ano passado, dando alguns avanços, por exemplo, numa empresa, tendo pessoas com deficiência, com filhos menores de 4 anos, esses têm preferência no teletrabalho.
Claro, se eles quiserem. Sim. Então, outras regulamentações, a empresa, se ela contrata um empregado pelo regime presencial, ele não é obrigado a ir para o teletrabalho. Na pandemia ali foi uma situação à parte, enfim, como não tinha outra alternativa. Mas o empregado tem que consentir, tem que concordar em ir para o regime de teletrabalho. Já o retorno não é verdade. O retorno aí é por vontade do empregador. Certo. Concedendo um prazo de 15 dias, ele pode determinar o seu retorno ao trabalho. Então, outra determinação para o contrato do teletrabalhador tem que ser contrato escrito. Diferente de um contrato habitual, que tu pode fazer tácito, verbal, Sim. o teletrabalho tem que ser escrito. Por que dessa necessidade? Eu entendo que como que vai se estabelecer a compensação das despesas? Bom, tu está trabalhando na tua casa, o empresário, a empresa está lá na sede. Sim. E o custo do teu computador, da internet, da luz, como é que vai ficar? A legislação não impõe regras expressas sobre isso. O que ela diz é o seguinte: dentro do contrato de trabalho individual, tu vai ter que prever. Bom, tu vai ter um custo excedente, vou ter que contratar um plano de internet maior, a empresa arca com essa diferença. Os equipamentos são teus, do empregado, a empresa vai fornecer. Então, tudo isso tem que estar previsto no contrato individual. Porque se o entendimento doutrinário que já se estabelecia é: se o empregado não vai ter um custo excedente, eu vou continuar com o meu plano de internet que eu já tinha, a energia elétrica não vai ter uma alteração, Certo. a empresa não é obrigada a te pagar. Mas agora, claro, os equipamentos ali, uma depreciação, tudo isso tem que envolver, né, dentro desse contrato individual de trabalho. Pela prática, assim, tu visualiza que isso é coisa de capital, assim, de metrópole, ou numa cidade como Santa Maria, assim, qual é o estado da arte do teletrabalho aqui? Existe, assim, com intensidade, como tem? O que eu percebo é que até a pandemia eram exceções, eram pontualmente alguns casos. Inclusive a OIT ela trouxe alguns dados em relação a isso, que antes da pandemia em torno de 3% da população era teletrabalhador. Após a pandemia, esse número saltou, que permanece em 30%. Mas é bastante. E aí, claro, dentro desse regime, e até propriamente com essa alteração legislativa, tu pode estabelecer o trabalho híbrido. E é considerado teletrabalho ainda. Sim. Em que ele pode ir todos os dias na empresa, precisa fazer uma atividade pontual, mas não que isso descaracterize o teletrabalho. E é nesse sentido que a OIT entende que... E aqui em Santa Maria se evidencia. Até mesmo escritórios de advocacia se passaram, implementaram no período da pandemia e continuam até hoje. Eles evidenciaram que, bom, o advogado que está lá como um executor de peças, fazendo peticionamento, ele não precisa estar aqui. Hoje em dia, com os meios tecnológicos, eu consigo enviar documentação. O processo todo, em geral, já é todo digitalizado, né? Um processo eletrônico. Eu já vou ter que escanear os documentos, então já repasso para o advogado, ele executa a peça, volta. Então, você mostrou que, na verdade, funciona, mas não é para todo mundo também. É deixar claro que nem todo mundo tem o perfil de um teletrabalhador. Né? Radamés, quero te parabenizar por todos esses anos aqui no curso de Direito, né? São quantos já, Radamés? Já está, 2019, já deu mais, né? 3 anos. Não, mas é bastante tempo. Não, já tô... O tempo vai passando, né, meu amigo? Parece que foi ontem, né? Tá entrando para a velha guarda já dos professores. Já aqui. tem mais jovens que eu ali, né? Já. Mas te parabenizo, então, pela trajetória. Portas do estúdio sempre abertas. Eu que agradeço pelo convite e pode contar comigo sempre. Maravilha. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado, ligada nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.